Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui novamente Pastor Gedeon Júnior, com muita alegria, compartilhando com todos vocês a querida Palavra de Deus. Então, meu agradecimento especial à nossa direção da igreja, à nossa pastora presidente Loide Ramos e a você que nos acompanha. E gratidão eterna ao Senhor por me permitir desenvolver com você a leitura e a compreensão da palavra de Deus. Nós vimos juntos, que o ex-leproso tinha que tomar providências muito interessantes. E, obviamente, depois de passar pelo crivo, pelo olho absolutamente habilitado do sacerdote, e tendo sido declarado limpo, não é? Veja que interessante, versículo 9. Ao 7º dia, ele raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, raspará todo o pelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. E aí, interessante, este ex-leproso, nós chegamos ontem até aqui. A partir do versículo 10, ele tem que tomar algumas providências. Veja que interessante. No 8º dia, então, 7 dias já tinham passado, o ex-leproso tinha que oferecer sucessivamente 3 cordeiros, como oferta, com certeza, pela culpa, pelo pecado e como holocausto, sendo que, obviamente, o primeiro desses sacrifícios sempre deveria ser um cordeiro macho, conforme o versículo 21, Temos também aqui a presença da oferta de manjares, que consistia em uma cerca de 12 quilos de farinha fina misturada com azeite, E todos estes deveriam ser colocados diante da porta da tenda da congregação. E aí o cordeiro era movido pela culpa diante do Senhor, assim como o azeite. E isso era um fato maravilhoso, porque o nosso querido ex-leproso, que tinha sido absolutamente separado, cortado do contato com o seu povo, agora, além de ser restaurado, com contato com o seu povo, ele tinha restaurado agora o seu relacionamento com o próprio Deus da aliança. É muito bonito isso, Quando você lê o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12 e 13, eles dizem exatamente assim. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeitos e uma cordeira. Então, como eu disse, 3 sacrifícios sucessivos, de 1 ano, 3 dízimas de efa de flor de farinha pela oferta de manjares, amassada com azeite separadamente, um sextenário de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresenta o homem que houver que purificar-se e essas coisas todas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. E tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta da culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 13, então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, e para o sacerdote, e coisa santíssima é. Então, veja que o ex-leproso então apresenta sucessivamente essas 3 grandes ofertas, um pela culpa, outra pelo pecado e outra como holocausto para subir como devoção suave e maravilhosa perante Deus. Agora, até aí tudo tranquilo. Interessante agora se torna do versículo 14 ao versículo 20.
É uma série de procedimentos realizados pelo sacerdote e que muitas vezes, quando lemos, nós ficamos assim, mas o que significa tudo isso, né? A pergunta que normalmente se faz é o seguinte: que história é essa do sacerdote que toma o sangue e põe sobre a ponta da orelha direita do ex-leproso e o polegar da mão direita e o polegar do pé direito? E ainda pega o cestário do azeite e derrama na palma da própria mão esquerda? E ainda tem que molhar o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e aspergir 7 vezes perante o Senhor? É muito estranho, né? Do versículo 14 até o versículo 20, é uma parte do ritual que parece muito estranha. Mas deixa eu te falar, é simplesmente maravilhoso o significado ritual de purificação espiritual que está aqui. Preste bastante atenção e veja que linda. Se você parar e pensar, aqui nós temos uma parte impressionante desse ritual de purificação, né? Que envolve, como você já viu no próprio texto, a aplicação do sangue pelo sacerdote na orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, daqueles que teriam que literalmente ser purificados. Isso me faz lembrar, obviamente, tudo que pastor Arnaud e o presbítero Renato nos ensinaram lá em Levítico 8, 24, né? Que era aquele procedimento que formava e era parte das cerimônias da consagração dos aaronitas, dos sacerdotes. O simbolismo aqui é idêntico, irmãos. Ou seja, o homem purificado deveria agora escutar a voz de Deus, deveria cumprir obras de justiça com suas mãos e deveria andar nos caminhos de Deus. Daí porque o sangue aplicado à orelha direita, ao polegar da mão direita e do pé direito. Tu te lembras do dia em que Deus te retirou do pecado e trouxe para a sua gloriosa luz e te deu uma nova vida. Você sabia que nesse dia também o sangue do Cordeiro te marcou? Marcou tua orelha, sim, tua orelha direita, para um fato extremamente simples, para que você, a partir desse momento, você fosse habilitado a ouvir a voz de Deus. Também marcou literalmente tua mão direita, o polegar da mão direita, para que você possa produzir obras de justiça com suas mãos, e o polegar do pé direito para que você só ande nos caminhos de Deus. É lindo isso. É lindo. A razão porque a aplicação era feita no lado direito do corpo, ao invés do lado esquerdo do corpo, é que, para a maioria das pessoas, o lado direito é usualmente mais frequentemente usado que o esquerdo. E, portanto, no Velho Testamento, o lado direito era o lado da força, era onde estava a destra de Deus. Para os orientais era assim. Atualmente não sei se continua sendo, mas para os orientais era assim. Por isso que especificamente a mão, a orelha e os pés. Amados irmãos, que lindo texto, né? É interessante como literalmente você vê aqui em tudo isso a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, o novo nascimento, a fantástica vida que aquele que era o antigo leproso, morto espiritualmente, passa a ter com o nosso Deus. Creia nisso. Creia nisso, é lindo demais. As coisas do Velho Testamento apontam para as grandes realidades vindas da parte de Cristo. E olha que outra untação ocorria
Sim, outra untação ocorria, porque veja, o versículo de número 15, também tomará do cestário do azeite e derramará na palma da própria mão esquerda, e molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá como 7 vezes perante o Senhor. E olha o 17, e do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá na ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça, oh glória a Deus, daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação perante o Senhor. Adivinha o que é o azeite? Sim, é a completa possessão maravilhosa do Espírito Santo na vida do crente. Eu acho lindo isso, eu acho lindo isso. É interessante porque atinge toda aquela parte agora que não tinha sido atingida, né, pelo derramar do sangue, que é a parte direita, agora é na parte esquerda, e depois se derrama também na parte direita, e ao fim se derrama o cestar de azeite, é na cabeça do indivíduo derramando sobre a vida dele. Isso era simbolismo da unção incomparável que sobre nós haveria de ser derramada pelo Espírito Santo para o completo serviço ao Senhor. O ofertante, o ex-leproso, ele recebia isso numa alegria tão grande, porque azeite era derramado somente sobre pessoas especiais e o ofertante recebia isso num ato de alegria e felicidade extrema, completamente extrema. Eu acho lindo porque sabe o que significa isso? Significa que aquele ex-leproso estava sendo agora recebido em toda a comunidade e podia estar a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Era lindo isso. Era lindo. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, o azeite vem sobre nós e pega não só a parte direita, mas também a parte esquerda, e é derramada na cabeça, e vem sobre todo o corpo, e nós nos tornamos completamente templos e habitação do Espírito Santo. É por isso que a gente não pode brincar com o corpo da gente, é por isso que a gente não se dedica à prostituição, à maldade, à maledicência. É por isso que os nossos olhos são para a visão espiritual. Nossa língua não é para falar mal dos outros, não é para falar mal de liderança, não é para falar mal de igreja. Nossa língua é para falar coisas grandes e gloriosas do Senhor. A lepra já saiu, nossas mãos é para a obra do Senhor, nossos pés é para a obra do Senhor. É incrível como é maravilhoso, é incrível como é maravilhoso esse texto, porque ele nos faz ver a grandiosidade da obra de Cristo por nós e a grandiosidade da obra do Espírito Santo em nós. E aí veja que a partir do versículo 19, você tem literalmente, né, o restante todo o azeite sendo derramado na cabeça da pessoa que estava sendo purificado, né? E depois, imediatamente, formalmente o leproso, ao serviço do Senhor, o sacerdote passava a fazer expiação por ele, porque ele voltou a ter o direito de que o sacerdote realizasse tudo aquilo que está descrito desde o início do livro de Levítico. E aí, por meio da oferta do pecado, era feita a oferta do holocausto, a oferta de manjares, e a última dessas seria
a oferta de gratidão a Deus, que é o holocausto, que era gratidão a Deus por toda a cura e toda a purificação. Sabe, irmãos, a vontade que eu tenho é de penetrar um pouco mais fundo no texto, mas aí a gente não sai nunca de Levítico 14, né? Levítico 14 é um daqueles textos e se for estudar a miúde é quase 2 a 3 anos, mas é lindo demais tudo que aqui está, mas temos que continuar. Amém? Temos que continuar. E aí, quando você pega do versículo 21 até o 32, você tem uma seção interessante. Acompanhe comigo. Ó, o fato de que o leproso teria sido privado de oportunidades de emprego enquanto durava a sua moléstia, né? Era reconhecido numa disposição que dizia respeito a uma tarifa sacrificial reduzida para aqueles de recursos muito limitados. Então, aos pobres era permitido apresentar, você se lembra? Pastor Arnaud nos ensinou isso, né? Oferta pela culpa ou de reparação que consistia de um cordeiro, farinha fina misturada com azeite de manjares, juntamente com cestário de azeite, né? Aqui para o caso do leproso. E, obviamente, então, no lugar dos cordeiros, aquela pessoa que era pobre, bem pobre, poderia apresentar 2 rolas ou 2 pombinhos para oferta pelo pecado e um holocausto. E é interessante porque este prosseguimento segue a opção disponível para também as mães pobres na ocasião das cerimônias de purificação após o nascimento da criança, após o Natal, como nós já vimos. Então, quando você olha para a descrição do ritual que segue ali do versículo 12 ao 20, segue muito perto essa realidade. Muito perto essa realidade, sendo que a purificação formal ocorria à porta da tenda da congregação, né? Então, o enfermo restaurado é untado com sangue do sacrifício, subsequentemente ungido com azeite, exatamente nas mesmas áreas do corpo. As aves são oferecidas da maneira costumeira e, juntamente com a oferta de manjares, no fim da cerimônia, o sacerdote declara que a expiação foi feita. A expiação foi feita. Esse é o motivo pelo qual o texto, lá no versículo 21, diz assim: se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele. E a dízima de uma efa amassada com azeite, com oferta de manjares e um cestário de azeite. E 2 rolas, 2 pombinhos, segundo a sua posse, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Se era pobre, não tinha problema, né? Esse momento posterior podia ser à luz das possibilidades econômicas e o sacerdote faria o trabalho dele. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa, o cestário de azeite, move cada um deles por oferta movida perante o Senhor. Versículo 25, então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, e derrama do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo espargirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor, e porá do azeite que está na sua mão na ponta direita, daquele que tem que purificar-se no polegar da mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá na cabeça, que tem de purificar-se para fazer expiação perante o Senhor, e oferecerá uma das rolas ou pombinhas segundo as suas posses. E, obviamente, versículo 31, será uma para oferta pelo pecado e outra para o holocausto, além da oferta de manjares
e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem que purificar-se perante o Senhor. E esta é a lei daquele a quem a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Então veja que o cenário é o mesmo, só que um é mais pobre do que o outro e graças a Deus, mesmo sendo pobre, tem como ser purificado, tem como ser examinado, tem como ser declarado limpo, tal como o outro também terá direito a que se coloque na ponta do polegar direito, da mão, do dedo do pé e exatamente na orelha direita, e depois toda a questão do azeite também era feito com ele, derramando ao final sobre a cabeça e a vida, e assim todos eram purificados. Absolutamente todos eram purificados, independente de sua condição financeira. Agora, o que me interessa aqui era, você já imaginou a alegria do ex-leproso de ver tudo aquilo, de participar de tudo aquilo, de poder voltar para casa, de poder engrandecer o nome do Senhor, voltar a ter comunhão, voltar a estar na presença de Deus, da família, voltar para o mercado, voltar para o comércio. E a felicidade de passar por todo mundo dizer, olha, aquele homem foi objeto da misericórdia de Deus. Olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica, que coisa linda. Pois é, isso me faz lembrar exatamente 10 ex-leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. E depois de fazer todos estes atos, ninguém voltou. Só um, e mesmo assim não era dos arraiais israelitas. Incrível, né? Incrível como a gente, mesmo depois de uma grande vitória como essa, pode se esquecer do Deus da vitória. Do Deus da vitória, do Deus da graça, do Deus da misericórdia, do Deus da bênção. Sabe, irmãos, quando se é curado da pior das lepras, a lepra chamada pecado, se deve estar eternamente aos pés daquele que nos restaurou a comunhão com a vida, a comunhão com a família, a comunhão com o trabalho, a comunhão com a existência e principalmente a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. É incrível, mas 10 foram curados e só 9 voltaram. Eu paro e penso como todos esses rituais absolutamente esmerados de purificação são impressionantemente espirituais para nós que vivemos hoje. Olha que interessante, irmãos, a restauração, a comunhão com Deus deve ser baseada num senso sempre de necessidade de purificação de toda a contaminação. À luz do estado natural do homem, o pecado deve sempre necessariamente ser envolvido de responsabilidade tão grande de que a pessoa simplesmente não pode brincar com ele, porque brincar com pecado é como se estivesse brincando com lepra. E depois de, pela misericórdia de Deus, ter voltado à vida, porque o leproso não tinha como, por meios naturais, serem curados, não tinha vacina na época, não tinha cura, não tinha profilaxia. Era a misericórdia de Deus, assim nós, quanto ao pecado. E aí o ato de adoração, mediante o qual o leproso era declarado limpo, era absolutamente comunitário e maravilhoso. Olha, meus irmãos, coloca um fato no seu coração. O crente não foi destinado a viver no isolamento espiritual.
depois de você ter sido livrado do inferno, é na comunhão do corpo de Cristo com a igreja que nós crescemos, que nós vivemos, que nós amadurecemos espiritualmente. É incrível, incrível, incrível como Deus nos faz viver de volta. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nenhum ex-leproso, por mais que quisesse agora dar o troco, vocês me deixaram separados, ninguém vinha me ver, eu estava sozinho, agora eu não quero papo com ninguém, nenhum, agora que eu estou bom, eu quero que vocês morram. Não. Nenhum ex-leproso tinha esse direito. Ele tinha que estar na festa como todos os outros tinham que estar. Ele tinha que participar do ato de adoração como todos tinham que participar. Ele tinha que cantar juntamente com todos. Ele tinha que estar juntamente com todos nos dias de festa, nos dias de louvor, nos sábados. Ele tinha que estar na congregação. Na congregação, servindo e adorando a Deus. Agora, fazendo uma reflexão final sobre todas estas ofertas e o trabalho do sacerdote nesse momento maravilhoso, deixa eu fazer uma comparação com o Novo Testamento. É muito interessante. Acompanhe, por gentileza. Olha, toda essa legislação que aqui está, né, esse conjunto de regras, que preceituava as ofertas que deveriam ser usadas nas cerimônias de purificação do leproso, veja que o próprio leproso não tinha qualquer parte em providenciá-las, porque ele não podia sair atrás das pombinhas, como eu já te falei, do carneiro e etc., né? Visto ser ele incapaz de ajudar a si mesmo quanto a esse aspecto. Irmãos, olha que lindo, da mesma maneira. As pessoas não podem ajudar-se a si mesmas para se purificar dos pecados dela. Elas dependem da graça divina, da obra de Cristo, porque somos salvos pela graça, por toda a obra que Cristo fez por nós, por ter providenciado tudo para a nossa purificação e não por obras humanas, como está em Efésios 2, 8 a 9. Outro texto que me vem à mente nesse momento é Hebreus 13, 12. Veja, o sacerdote, quando começava todos os rituais de purificação, ao ir onde estava o ex-enfermo, ele começava vendo o ex-enfermo fora do arraial. E o trabalho do sacerdote era fora do arraial. Olha que lindo Hebreus 13, 12. Cristo também, ao fazer nossa expiação pelo pecado, o fez fora do arraial. Hebreus chega a dizer assim: por isso que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do arraial. Em alguns textos diz fora da porta. É incrível, né? É incrível como em Levítico 14 se descreve a maravilhosa salvação, né? Agora, continuando a comparação, se lembra das aves? A ave que foi morta e a que permaneceu viva? Sim, elas são ilustrações maravilhosas do nosso Salvador que foi morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aí só me vem na mente. Irmãos, é incrível. É por isso que nós lemos antes Romanos e Atos e Gálatas e Efésios, todo o Novo Testamento antes do Velho, porque só me vem à mente num texto como esse, Romanos 4 e 25, que diz exatamente que Deus propôs Cristo, através do seu sangue, como propiciação dos nossos pecados. E interessante, ele ressuscita, levando a Deus todo o sangue da nova aliança. Agora também a outra pombinha pode ser nós, vivendo uma nova vida. É incrível que
a aplicação do sangue ao leproso era um símbolo de purificação através de uma vida que tinha sido oferecida vicariamente, substitutivamente, e era aceita como tal pela fé, pela pessoa que estava sendo purificada. A lavagem, toda a raspagem do corpo indicava um novo começo para o leproso antigo. Na sociedade de pessoas cerimonialmente limpas, a sua oferta pelo pecado mostrava que antes de a restauração, a comunhão ser realizada, ele tinha que simplesmente afastar-se de todo o pecado conhecido na sua vida, utilizando os procedimentos estabelecidos pelo próprio Deus no sistema sacrificial. E no que dizia respeito ao perdão, as inovações ou desvios, olha, irmãos, estes eram literalmente controlados pela nova vida que ele teria, simbolizando, obviamente, o sangue no seu dedo, no seu ouvido, no seu dedão do pé e o derramar do óleo precioso sobre a vida dele. E isso deveria fazer com que ele sempre voltasse a apresentar-se diante de Deus, sempre com arrependimento e confiança nos caminhos que Deus estabeleceu para ele ser absolutamente salvo. Amados irmãos, que alegria! Muito obrigado pelo carinho de ter me escutado até este momento. E que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de Levítico 14. Ele é maravilhoso. Amanhã terminaremos todo este grandioso capítulo. Deus vos abençoe.